Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bosch, uma temporada exclusivamente dedicada à inteligência artificial. O meu nome é Pedro Vieira, sou engenheiro de cibersegurança na Bosch e vou ser o moderador de hoje. Este vai ser um episódio sobre hackers, fraudes e inteligência artificial. Vamos perceber qual o impacto desta tecnologia na cibersegurança. Sendo este episódio sobre cibersegurança, nada mais relevante do que falar com André Batista. Quem é o André Batista? Foi o que perguntamos a um chatbot. E a resposta foi, cito, o André Batista é um especialista português de referência na área de cibersegurança, conhecido internacionalmente pelo seu trabalho como hacker ético, investigador e empreendedor. Concordas, André? Por acaso não tinha ideia qual é que foi o chatbot já agora? Foi o ChatGPT, mas eu pedi a versão portuguesa, porque ele estava... Não tinha ideia, por acaso, que já sabiam, porque há sempre aquela tentação que temos todos de perguntar às vezes quem é que nós somos e o que é que ele sabe sobre nós, e há cerca de um ano tinha perguntado e por acaso não sabia nada, agora já tem aqui um cut-off diferente. Sim, percebo umas coisas sobre a cibersegurança, diria eu. O André já conquistou o título de hacker mais valioso 2 vezes, algo apenas conseguido por 5 pessoas no mundo. Podemos dizer que é o Ronaldo da cibersegurança. Mais uma vez, esta informação foi obtida via chatbot. Por isso, via fontes, via sites, o chatbot foi mais uma vez o que disse. Por isso, hacker mais valioso do mundo, gostava de entrar por esse tema. O que é um hacker? E por isso começava por pedir ao André para esclarecer o que é um hacker. Bem, então desde já obrigado pelo convite. Um hacker é um indivíduo criativo que portanto, também tens esse mindset, que eu sei. É um mindset, portanto, é uma curiosidade saudável sobre a tecnologia, diria eu, em que nós tentamos, no fundo, encontrar caminhos para, não diria subverter os sistemas, mas encontrar caminhos novos para fazermos algo de diferente, algo que tipicamente é algo que o sistema não foi originalmente concebido para esse efeito, ou para uma determinada operação, obviamente, mas sempre com o intuito, obviamente depois do lado dos chamados hackers éticos ou dos investigadores de segurança, como queiramos chamar, acaba por ser uma grande vantagem para que nós consigamos ter uma tecnologia mais confiável e mais sustentável, diria eu também. Por vezes fala-se de hackers em associação a piratas informáticos. Está correto? O que é que distingue um hacker e um pirata informático ou cracker? Portanto, nós não andamos propriamente a assaltar outros barcos, não é? Os crackers, sim. São, portanto, os indivíduos que têm alguns conhecimentos, ou muitos conhecimentos, alguns, sobre estas áreas e acabam por depois prejudicar tanto empresas como pessoas. Não só empresas, mas também, obviamente, a nível de toda a esfera pública, infelizmente também, e que acabam por querer tirar um proveito relativamente tipicamente financeiro, relativamente aos ataques que fazem, tal como os piratas, não é? Mais tradicionais. Os hackers do bem, digamos assim. Portanto, nós estamos aqui com o intuito, precisamente, de protegermos um futuro tecnológico em que nós acreditamos que é possível, portanto, que a tecnologia nos vá ajudar em todas as vertentes das nossas vidas e facilitar-nos também um conjunto de operações e uma digitalização também de operações que nos traz benefícios enquanto sociedade. Obrigado pelo esclarecimento relativamente ao conceito do hacker. Podes falar um bocado sobre o teu percurso? Chatbot, mais uma vez, disse que começaste a programar aos 11 anos. Tem razão. Sim, ou seja, por acaso eu diria que há aqui também, portanto, algo que é importante referir, e por acaso há algo muito curioso, que é muita malta destas áreas. Não é toda, obviamente, mas grande parte das pessoas, eu tenho vindo a chegar à conclusão que têm conhecimentos de música, o que também é interessante. Eu, por acaso, também tenho, e sempre tive uma grande curiosidade não só sobre a tecnologia, mas no fundo provar a mim mesmo que era possível, ou seja, que nada era impossível, no fundo. E essa redefinição do impossível levou-me a que
embora não fosse, por exemplo, ensinado na escola a programar, eu decidi, ok, vou também tentar aprender por mim próprio a construir sites na altura, obviamente com softwares mais antigos que estavam à minha disposição, ainda quase a internet tinha em casa, só conseguia estar às vezes meia hora por dia no computador. Aprendi a programar e depois acabei por fazer depois um curso até de robótica quando estava no secundário, e preguei algumas partidas na escola, como é habitual portanto, do resto das pessoas até que eu conheço e que têm tido um percurso semelhante. Partidas inofensivas, obviamente sem o intuito de prejudicar colegas ou a própria escola, obviamente, mas pregando assim algumas partidas na altura, como em salas de aula, por exemplo, não tinham proteção de password no Wi-Fi dos projetores. Na altura já havia Wi-Fi nos projetores, na altura também já tinha um Android versão 2 qualquer coisa, e conseguia depois projetar imagens engraçadas. Não imagens, obviamente, ou seja, ofensivas, não é? Mas imagens de termossos e coisas desse género. Ou seja, sempre tive essa noção de onde é que estavam aqueles limites, onde é que estava aquela linha que nós não devíamos ultrapassar. E depois estudei engenharia informática e depois, mais tarde, segurança informática na Universidade do Porto, onde atualmente também dou aulas, hoje em dia, já desde há 7 anos, enquanto professor convidado, e onde tenho o prazer de conhecer grandes talentos e grandes jovens que vão ajudar aqui, no fundo, a tentar-nos resolver este grande problema da segurança da informação ou da cibersegurança, e felizmente temos no país, mas que muitas vezes vão lá para fora. E eu escolhi ficar cá. Bom, obrigado. Temos cada vez mais sistemas e mais complexos, fazendo um bocado a ponte da formação. Achas que a inteligência artificial pode ajudar a colmatar essa falha da falta de recursos que temos neste momento? Boa questão, Pedro. Assim, a inteligência artificial e agora estes últimos modelos que têm estado na voga, os Large Language Models, portanto, acabam por nos ajudar a atingir uma maior velocidade nas operações que nós fazemos no nosso dia a dia. Ou seja, não só em termos de resumir informação, mas como também agora, visto que grande parte dos chatbots, como o ChatGPT, por exemplo, que têm acesso a estas ferramentas que os agentes podem decidir, não é? Prevêem, não decidem, mas prevêem que devem chamar essas ferramentas para procurar, por exemplo, na internet, etc. Acabam por nos trazer aqui um acesso, ou seja, já é quase um motor de busca com esteroides, no fundo. A própria Google também já tem vindo a integrar esses sistemas na própria pesquisa, demorou aqui um bocadinho também na Europa, devido à legislação, chegar cá essa funcionalidade, mas chegamos à conclusão que conseguimos fazer um conjunto de operações de uma maneira mais rápida, quase de uma maneira simbiótica, de uma maneira em que nós somos, aquilo que nós queremos fazer é amplificado, no fundo, por modelos deste tipo. Claro que isso ajuda no ponto de vista em que uma pessoa que perceba realmente sobre estas áreas de cibersegurança, com este tipo de ajuda, consegue, obviamente, ter uma maior capacidade de fazer coisas mais rápido e conseguir tirar conclusões. Obviamente devem ser verificadas, porque em termos de tirar conclusões, os modelos portanto, não produzem nova investigação, no fundo, embora o ChatGPT já tenha o Deep Research e outras têm outras funcionalidades semelhantes, e está ali imenso tempo a fazer investigação sobre tópicos muito, muito engraçados, mas no fundo não consegue tirar, não conseguimos obter novo conhecimento. Mas respondendo à pergunta, eu penso que ajuda, mas eu penso que não é essa a raiz do problema. Eu penso que nós devemos também criar melhores condições para que estes talentos possam ficar cá. Não só a nível público, mas também a nível privado, oferecendo e tentando competir da maneira que nós conseguirmos com a exportação de cérebros, que é o que tem acontecido, em que muitos alunos que passam por mim vão lá para fora, obviamente, com salários extremamente elevados e fazem se cá metade ou um terço do que nós fazemos. Pensando em alguém que quer seguir os teus passos, como também estás a dar aulas, quais os conselhos que dirias, vendo o teu passado, vendo o teu percurso, o que é que dirias a alguém que hoje quer
seguir os teus passos, como é que ele pode aproveitar a inteligência artificial para acelerar ou para progredir, para... Bem, é assim, obviamente que a utilização deste tipo de modelos ajuda-nos, no fundo, a compreender conceitos de uma maneira mais rápida. Portanto, eu acho que sem dúvida devem ser utilizados. Eu lancei apenas um alerta que passa muito por... nós, por vezes, lemos aquilo que o LLM nos dá, por exemplo, e não procuramos compreender. E isso também nos torna, de certa maneira, um bocadinho... pode-nos tornar um bocadinho mais preguiçosos, não é? Ou seja, há esse risco. Portanto, devemos procurar utilizar sistemas, mas sempre também com o cuidado de não abandonar esta nossa curiosidade sobre as coisas e sobre... portanto, nesta procura pelo conhecimento que é comum a todos os investigadores de segurança. Portanto, claro que sim, são ferramentas que devem ser utilizadas. Há também muitos cursos online, eu recomendo também, obviamente, há muitos canais do YouTube também, felizmente, hoje em dia, que livremente podem também partilhar conhecimento sobre a área de segurança e hacking ético. Também temos muitos canais desse género. E depois há também muitas competições, há bug bounties, há CTFs, há um conjunto de outras coisas que os chatbots também nos ajudam por vezes a resolver. E eu por vezes, às vezes quando vou abordar algumas questões ou alguns exercícios, eu experimento muitas vezes até por curiosidade, deixa ver se o chatbot consegue resolver este problema, ou o agente consegue resolver este problema. E a verdade é que sim, consegue, mas devemos sempre procurar compreender portanto, aquilo que este tipo de tecnologia nos diz, para que nós também consigamos, obviamente, aprender e evoluir. Mesmo com a assistência da inteligência artificial, dos modelos, das LLMs, e baseado um bocado no que acabaste de dizer, podes enunciar tipo 2, 3 qualidades que consideras mesmo muito importante para alguém que quer seguir a área. Eu diria qualidades / conselhos, que é, ok, se achas que aprendeste e não vais continuar a aprender, desengana. É um bocado por aí, que às vezes as pessoas acham que é só isto. E era um bocado qualidades / conselhos. Olha, então a criatividade já falei, é uma das qualidades. Portanto, esta criatividade é fundamental para nós colocarmos hipóteses sobre aquilo que nós estamos a explorar. Depois, é preciso uma pitada muito gigante de persistência, porque realmente há um conjunto de áreas dentro da segurança em que nós, por exemplo, engenharia reversa, muitas vezes é preciso dias, ou mesmo quem está a fazer análise de malware, por exemplo, com o intuito de criar novas assinaturas para conseguirmos prevenir esse tipo de malware ou de ameaças, é por vezes muito difícil mantermos-nos firmes a esse objetivo. Portanto, ir cultivando no fundo essa persistência é fundamental, e para tal eu volto a aconselhar a questão dos CTFs, Capture the Flag, para todos os entusiastas ou todas as pessoas que pretendam seguir esta área, porque realmente o facto de estarmos ali a tentar resolver um exercício, um quebra-cabeças, um ambiente que para já também é colaborativo e também competitivo em termos de equipas, leva-nos a que nós não desistimos enquanto nós não encontrarmos a flag, não é? Ou seja, enquanto nós não encontramos, sabemos que há uma solução para resolver aquele desafio, sabemos inclusive qual é a dificuldade do desafio, quantas equipas já resolveram e quantas não, etc. E sabemos que é possível, não sabemos é como, e portanto isso acaba por ser fundamental. E aliás, no meu percurso eu passei muitos anos a bater com a cabeça na parede nos CTFs, e portanto isso diria que foi uma parte fundamental do processo. Depois, quando passamos para o mundo real, em que nós vamos investigar estas vulnerabilidades, ou vamos investigar a segurança de componentes reais que não são cenários simulados como nos CTFs, claro que é diferente. Isso depois é um conjunto de competências que nós adquirimos, e a minha experiência, o que me diz é que só mesmo depois colocando as mãos na massa é que nós vamos conseguindo aprender. Ou seja, é também, mais uma vez,
tentar, é experimentar, não desistir portanto, sermos persistentes e criativos, no fundo. É o que eu diria. Neste momento, quase 60% da população, ou 66% da população mundial está ligada à internet. Estamos todos ligados uns aos outros. O número de serviços, o número de empresas que prestam serviços, tudo tem crescido exponencialmente. Há novas ideias, há novas oportunidades a crescer. Por isso, o número de falhas também tem aumentado. Quais é que achas que têm sido, nos últimos anos, os maiores desafios enfrentados, tanto por empresas como por utilizadores? Bem, é assim, a nível de utilizadores, portanto, a nível mais pessoal, o que nós temos visto muito é uma crescente a nível de phishing, é uma grande crescente a nível de tentativas de contactos telefónicos, portanto, e de usurpação também muitas vezes, ou de identidade ou de credenciais que vão vazando na internet. A nível das empresas, isso também se coloca, e também infecção, obviamente, dos dispositivos pessoais, mas a nível, tipicamente, de empresas, como têm ativos digitais, têm servidores, têm serviços, e têm que garantir a disponibilidade muitas vezes desses serviços, como é óbvio, e todas as outras propriedades da segurança, temos visto um crescimento também nos últimos anos no que toca à exploração de vulnerabilidades nas máquinas, ou seja, em termos de exploração de vulnerabilidades em sistemas, portanto, que estão expostos na internet, e à medida que, no fundo, à medida que nós vamos digitalizando mais operações no digital, desculpa a redundância, aproximo agora, portanto, nós sentimos que há aqui uma mudança, no fundo, de paradigma, em que as pessoas, no seu geral, já estão mais consciencializadas, infelizmente pelos maus motivos, que é, ou já sofreram ataques, ou ouviram falar, ou têm pessoas conhecidas ou familiares que já, infelizmente, passaram por isso, e, portanto, temos visto que os atacantes acabam por... Ok, também há mais infraestrutura digital. E depois de 2020 também nós assistimos à criação de mais acessos remotos às empresas, e isso acabou por acelerar também a exposição digital das empresas. Mais recentemente, precisamente com a questão da inteligência artificial, não só na parte de segurança ou do hacking ético, etc., mas também a própria programação. Nós agora temos uma tendência que é o vibe coding, que passa por programar com o AI, em que nós produzimos código através de uma ideia e nem precisamos saber praticamente programar, a não ser para tentar resolver ali alguns problemas, e isso está a levar a que haja vulnerabilidades também nessa tecnologia. Ou seja, nós estamos a produzir tecnologia mais rápido e a tecnologia que tem também erros, porque há sempre erros. Em cada 1000 linhas de código há X vulnerabilidades, tipicamente, quando constrói qualquer sistema, por exemplo. Ou seja, há uma aceleração desenfreada no que toca ao desenvolvimento tecnológico, a escalar tecnologia, e isso tem levado, e vai haver uma mudança, e já há alguns indicadores, por exemplo, no estudo agora também do ano passado da Verizon, em que já a grande parte das tentativas de ataque já estão a começar a ser aos sistemas, ou aquilo que está exposto na internet. E isso, a nível das empresas, é das coisas que mais me preocupa, porque podemos ver cenários até mesmo de quebra de disponibilidade de serviço, semelhante ao que aconteceu no dia, por exemplo, 28 de Abril, em que não se sabe se foi um ciberataque ou não, mas são cenários que se podem vir a colocar precisamente porque a tecnologia está a crescer de uma maneira um pouco desenfreada, sem que nós muitas vezes demos um passo atrás para nos questionarmos se realmente quais é que são as fragilidades daqueles sistemas e como é que nós podemos precaver cenários desse género. Sim, o exemplo do dia 28 é um bom exemplo, porque exemplos parecidos aos exemplos de ataques a hospitais ou à cadeia de abastecimento de um hospital, e isso pode levar no final a problemas mais graves e a perdas de vida humana. Indo um bocado também por aí, os ataques estão a evoluir, os criminosos cada vez também estão a usar essa inteligência em seu proveito. É uma tecnologia, há sempre o uso para o bem ou para o mal. Como é que a tecnologia está a potenciar esses ataques? Como é de que forma é que
as atividades criminais estão a crescer, também um bocado à boleia da inteligência artificial. Sim. É natural que cresçam porque, portanto, quando este tipo de conhecimentos são utilizados para fins ilícitos, é natural, no fundo, que seja utilizada, e vamos a casos mais simples que não se prendem com ataques tão complexos como aqueles, por exemplo, que eu estava a falar. Desde o phishing, probabilidade de sucesso do phishing, que através de modelos de inteligência artificial, tipicamente dos Large Language Models, que ajudam os atacantes muitas vezes a serem mais convincentes, ou seja, em que os atacantes utilizam este tipo de tecnologias para colocam lá um conjunto de informações sobre a sua vítima, por exemplo, e acabam depois por produzir e-mails com maior probabilidade de sucesso, ou fazerem-se passar por uma outra pessoa, por exemplo. Outro caso que também toca em segurança da informação, a meu ver, que é, por exemplo, a própria produção de desinformação, em que nós temos textos muito bem escritos, muitas vezes por este tipo de modelos, e que fazem com que nós acreditemos mais facilmente num conjunto de informações. Agora, voltando ao tema da há bocado do apagão de dia 28, por exemplo, a desinformação relativamente a ter sido, que surgiu logo de imediato, ter sido um ataque russo, por exemplo, e que a Ursula von der Leyen teria dito que iríamos responder e não sei o quê, foi algo que as rádios transmitiram. Eu ouvi isso na rádio. E quando uma rádio acredita neste tipo de desinformação, eu não tenho. E por acaso na altura estávamos a discutir isto lá na ETIAC, lá na empresa, e houve uma pessoa que disse: este texto realmente parece inteligência artificial. Portanto, rapidamente alguém, não se sabe quem, mas foi uma pessoa que desequilibrada, que gosta provavelmente de ver as coisas ainda arder mais, e há muitas pessoas dessas, infelizmente, são quase piromaníacos digitais, digamos assim, e acabam por utilizar estas tecnologias para produzir desinformação, e isso também é preocupante. No que toca aos ataques mais complexos de exploração de vulnerabilidades com técnicas mais avançadas, há também há dados também que há poucos, mas já vai havendo alguns dados em que há uma maior rapidez na exploração de vulnerabilidades comuns, CVEs, por exemplo, em que com este tipo de tecnologias nós conseguimos também produzir este tipo de mecanismo de exploração de uma maneira mais rápida. E houve até um blog post recente que eu vi, isto é algo que nós também estamos a investigar na ETIAC, que é, a partir de um conjunto de conhecimentos sobre uma determinada técnica ou vulnerabilidade, como é que nós podemos utilizar agentes de inteligência artificial para produzir uma forma de a detectar, no nosso caso, para fins benignos, obviamente, para avisarmos o cliente que aquela vulnerabilidade existe, mas a partir do momento em que há um release deste tipo de advisories, nós temos notado que o tempo de exploração de uma vulnerabilidade, por exemplo, se formos ao Log4j há uns anos, em que houve tentativa de exploração de ataque ao final de 4 ou 5 horas, nós neste momento com a inteligência artificial já tivemos relatos de exploração ao final de menos de 1 hora, ou 15 ou 20 minutos. 15 minutos. Penso que, não sei se foi a Cloudflare que lançou também informações relativamente a isso. Mas, portanto, isto está ao alcance de todos. E ser livre para o alcance de todos, a meu ver, é bom. Mas temos sempre este outro lado da moeda, que é os atacantes podem, obviamente, também utilizar esta tecnologia, e nós temos que nos antecipar, no fundo, para conseguirmos... é o jogo do gato e do rato, no fundo. E também um bocado, continuando nesse caminho, podemos ver um futuro em que a inteligência artificial ou esses modelos ou novos algoritmos que possam eventualmente surgir possam substituir por completo a criatividade humana? Não. Na minha opinião, não. Porquê? Porque são dois tipos de criatividade diferentes. Nós temos a criatividade humana, natural, e temos a criatividade artificial. Ou seja, aqui temos que definir criatividade. O que é criatividade, não é? Eu não sei uma definição precisa relativamente à criatividade. Tenho noções sobre isso e sobre a minha criatividade, mas o modelo pode, de alguma maneira, ter ideias muito interessantes e que nós percepcionamos como criativas, mas nunca será uma criatividade igual à humana, porque são contextos diferentes. Um é um contexto biológico, natural, como queiramos chamar, outro é um contexto artificial. Portanto, nunca haverá uma substituição
completa, digamos assim, eu acredito é que há muitas sinergias entre o que é a criatividade artificial ou a ilusão da criatividade artificial e a humana. E depois há outra questão, que é os modelos, e há também muitas entidades que falam na questão de atingirmos o AGI, portanto aqui uma inteligência, digamos, generalizada, aquilo que se tem vindo a perceber é que os dados que nós utilizamos, ou que estas grandes empresas têm vindo a utilizar para treinar os modelos, são dados que neste momento já são dados produzidos também por este tipo de modelos. Portanto, há no fundo aqui quase um limite, não é? No fundo, que se calhar nós, para atingirmos um tipo de inteligência artificial que produza conhecimento futuro, digamos assim, de uma maneira generalizada, talvez a energia seja infinita e o conjunto de dados seja infinito. Não sei, mas é algo que às vezes eu me questiono, mas eu acredito que há muitas sinergias no fundo, e respondendo à questão, acho que há muitas sinergias e há muitas coisas positivas que nós podemos retirar daqui para que nós consigamos evoluir, para nós conseguirmos reduzir no fundo aqui também as tarefas mais repetitivas que nós por vezes temos e que mesmo na área dos profissionais de segurança, estar sempre a fazer scans, por exemplo, análises, digamos, a ocorrer ferramentas todos os dias acaba por ser monótono. Nós gostamos é de descobrir coisas novas e algo que nos acrescente e que nos traga novo conhecimento. Portanto, não acredito que haja um replacement não só na área de cibersegurança como também nas outras áreas. Numa de chegarmos ao fim, dicas práticas que as pessoas podem ter, um bocado de higiene para se protegerem contra fraudes, contra algum tipo de ataques. Que conselhos dás relativamente a isso? Bem, então, a nível pessoal, há sempre uma que eu penso que será mais relevante, principalmente no futuro, mais do que nunca, que é manter os nossos dispositivos atualizados, precisamente por haver este shift, esta mudança de paradigma para mais exploração de vulnerabilidades em sistemas. No momento atual, torna-se mais importante nós configurarmos todos os mecanismos de fator de dupla autenticação, se possível evitando SMS e utilizando mecanismos de autenticação dupla forte, YubiKeys ou utilizar os Google Authenticators, etc. E depois, obviamente, mantermos aqui vigilantes relativamente àquilo que chega até nós no espaço digital, em que, no fundo, e isto é algo que nós, se pensarmos no mundo físico, também fazemos muito isto, que é, se nós vamos na rua e alguém vem ter connosco, nós queremos saber quem é a pessoa, o que é que pretende, se realmente há um pedido legítimo, etc. E no digital acaba por também ter que ser assim, e infelizmente as pessoas muitas vezes confiam cegamente que o remetente é a pessoa tal, só porque aparece a mesma fotografia ou porque tem ali algum tipo de informação. E precisamente agora com estas questões todas que já falamos da inteligência artificial, é mais fácil alguém fazer-se passar por uma outra pessoa. Portanto, nós temos que tentar verificar por uma outra via, sempre que houver um pedido que nos pareça minimamente suspeito, tentar confirmar se a pessoa é mesmo aquela, se aquele pedido vem mesmo se teve essa origem, etc. E para estarmos mais precavidos. Se nós formos dar acesso então a alguma conta, então é preciso verificarmos sempre por uma outra via. Não temos outra hipótese, porque é uma dimensão, digamos, que não é visível aos nossos olhos, a não ser no ecrã. E depois, obviamente, utilizar gestores de passwords e todas as outras medidas mais típicas, procurarmos informação sobre cibersegurança. Há cursos também do Centro Nacional de Cibersegurança de formação também nesta área, que também recomendo a quem está a gerir infraestruturas de empresas, por exemplo. Portanto, é uma era em que nós temos que, no fundo, a tentar acompanhar a velocidade tecnológica, e é um grande desafio. Obrigado por teres aceito o convite. Foi um episódio sobre o último passo evolutivo na tecnologia, que é a inteligência artificial. Falamos sobre o impacto que esta tecnologia tem na cibersegurança, como é que ela nos pode ajudar, como é que ela também nos afeta. Falamos sobre hackers, tentamos desmistificar um bocado, porque um hacker é um investigador, é um pessoa do bem, não é um pirata informático. Muitas vezes as pessoas tendem a confundir.
que é que fazem para melhorar a cibersegurança. Falamos sobre a tecnologia e como é que há a disseminação de fraudes e crimes. E tentamos encerrar, como estamos a encerrar, sobre, com alguns conselhos aqui do André sobre o futuro e sobre alguns conselhos práticos para estarmos melhor no mundo digital e bem mais ciberseguros. Obrigado. Obrigado.